É a grande charada do ano. O que o Vitor Pereira vai fazer? Ele já fez tanta coisa e não fez nada? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu separei um corte para vocês bem bacana, onde o tetracampeãozinho traz as principais informações do Flamengo lá na Recopa e também dá uma aula de futebol e dá uma detonada em Vitor Pereira. Mas antes de ir pro vídeo, quero pedir para você que está passando aqui pela primeira vez que se inscreva em nosso canal e dê seu like. Créditos para o canal SPN Brasil na descrição do vídeo. Então bora pro corte que tá sensacional. Zinho, também quero a tua opinião, mas eu queria que você falasse o que é que você acha que o Vitor Pereira deva fazer para essa partida. Está imaginando aqui quem deve substituir o Gerson, quem você acha que deve substituir o Gerson, na tua opinião? Você deixou para mim a pior, né? É, porque os meninos foram fugindo, aí eu fui direto. O Vitor Pereira vai fazer, aí é a grande charada do ano. O que o Vitor Pereira vai fazer? Ele já fez tanta coisa e não fez nada? Então, assim, fica difícil eu aqui ter essa certeza do que ele vai fazer. Não é confiável esse início de trabalho do Vitor Pereira. A verdade é essa. Ele é até bom treinador, mas o que ele tem feito no Flamengo não me dá uma convicção, uma segurança de dizer assim, eu acho que ele vai fazer isso. Eu tenho a minha opinião, o que eu acho que ele tinha que fazer. E eu já tenho debatido isso em vários programas. É só ele ser humilde de reconhecer que o time com Dorival era encaixado com o meio-campo jogando no losango. Se ele tiver essa humildade, der um passinho para trás... Olha, tô no início de trabalho, tô chegando num clube, tô conhecendo esse clube. Como é que jogava esse time? Para encaixar Gabigol e Pedro na frente, como é que eu tenho que ficar forte nesse meio campo? Como é que jogava o Everton Ribeiro? Ele jogava lá na frente, do lado do Arrascaeta? Não. Ele jogava aberto pelo lado direito? Não. Ele jogava como? Recuado, perto do João Gomes e do Thiago Maia. Simples. Então, assim, a minha opinião vai ser sempre essa. Se ele quer jogar com o quarteto, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, e com o Gerson e o Thiago Maia, o Gerson não vai jogar, né? Mas aí eu já dou a minha opinião. Eu jogaria com o Vidal. Tá. Eu começaria com o Vidal, até o tempo que ele vai aguentar. No outro time, vocês falaram, tem um cara de 41 jogando. O Vidal não consegue jogar? O Everton Ribeiro não consegue jogar? Por que o cara tá jogando lá com 41 anos? Porque o time é organizado, o time é bem montado, o time é estruturado, o time joga compactado, e aí ele corre menos, ele corre certo, ele corre com a bola, ele se posiciona sem a bola. O Flamengo é bagunçado com o Vitor Pereira, é um time desorganizado. Aí o Gerson não rouba a bola, aí o Everton Ribeiro cansa, aí o Arrascaeta não marca, porque o time é desorganizado. Se ele der um passinho atrás, montar um time mais compactado, traz o Everton Ribeiro para próximo, hoje seria o Vidal e o Thiago Maia. Jogaria os três perto, com o Arrascaeta na ponta desse meio campo, na ponta desse losango, sem a bola pegar um volante. Aí, esse time mais próximo, até pelo estilo de jogo que são os jogadores do Flamengo, o Flamengo não tem jogadores de velocidade. O Gabigol é o mais jovem, não é o cara daquela explosão longa. Ele tem tiros curtos. O Gabigol é aquele cara intermediário à área. Ele não é mais aquele cara de corredor, como o Bruno Henrique é, como o Everton Cebolinha é. Então, se ele quer jogar com esse time tem que estar próximo para trocar bola. Qual era o forte do Flamengo? Com o Dorival. Todo mundo fica falando assim, você só fala Dorival ou qualquer outro treinador, né? O forte desse time, estarem próximos, trabalhar a bola, ficar com a bola. O Flamengo não é um time para correr atrás do adversário, porque não tem essa característica. Não é um time de marcação. Ele precisa ter a maior parte do tempo a bola nos pés, para correr com a bola e cansar menos. Essa é a minha opinião. Fernando Praz também está passando por isso. Agora, Fábio, você acha que ele corre risco? Começa a apresentar mais um jogo que não apresenta um bom futebol, aí não ganha a Recopa Sul-Americana, o estadual começa ali a derrapar aqui e ali. Você acha que ele começa a correr risco? Em clube grande, o treinador sempre corre, né? Ainda mais quando os resultados não aparecem.
Então, assim, é lógico que ele tem um contrato longo, um contrato de valor alto, todo mundo espera, criou-se uma expectativa muito grande que ele conseguiria entregar o que se era esperado, mas assim, assim, com relação ao que o Zinho falou e que, né, o Fã de Esporte acabou colocando, eu só tenho que assinar embaixo, sabe? Sim. Porque se ele quer manter... Porque assim, quando ele fala de pintar uma parede, ele manteve quase todos os jogadores, né, do Dorival, só que em funções diferentes, né? Ele deu muito mais obrigação para os jogadores com relação ao ataque e marcação de que esses jogadores são capazes de fazer, né? Então, assim, a gente espera que o Arrascaeta crie, no Flamengo ele tem que criar e tem que marcar, que o Everton Ribeiro recomponha, mas ele tem que recompor tanto pelo meio quanto pela beirada do campo. E esse esquema que o Dorival achou, né, que o Zinho colocou muito bem, que foi o sistema que mais encaixou para jogar com Pedro e Gabigol, é algo que os jogadores já têm uma conexão, né, uma memória desse mecanismo. Então seria muito fácil pro Vitor Pereira, logo no início do trabalho, ele manter esse padrão, né? Então, assim, o que se esperava dele o Flamengo foi campeão da Libertadores, né? E jogando dessa forma, fez um razoável Campeonato Brasileiro, enfim. E quando ele falava, eu vou pintar uma parede, eu imaginei que era o quê? Era manter esse estilo de jogo e com o currículo que ele tem, né, com a capacidade que ele tem, ele agregar alguma coisa. Então, assim, quando a gente encontrar dificuldades nesse sistema, que o Flamengo em muitos momentos encontrou dificuldade jogando nesse losango também, o adversário acabou conhecendo. Pelos lados principalmente. É isso. Né? E aí, então assim, a gente vai partir dessa formação e quando aparecer uma dificuldade, eu vou dar uma outra alternativa para vocês. Era o que era esperado. Certo. E ele acabou modificando todo um sistema. Então ele não consegue mais extrair do jogador aquilo que o Dorival conseguia e nem conseguiu fazer os jogadores entenderem aquilo que ele quer. Eu não sei se ele vai dar esse passo atrás que o Zinho está falando, que ele vai reconhecer um erro, que ele vai pedir informação para o jogador, já deveria ter feito isso há um tempo atrás, né? No confronto, no duelo contra o Palmeiras, devia ter feito isso. Como não deu certo, devia ter feito isso também no Mundial. Então é por isso que o Zinho fala, eu não sei o que ele vai fazer. O que a gente imagina que ele pode fazer para o Flamengo ter uma boa atuação é ele voltar para esse sistema. Mas como ele não fez isso em jogos anteriores, jogos até mais importantes para o Flamengo, eu falo pelo menos com relação ao Mundial de Clubes, então fica essa expectativa. Se ele vai manter a ideia dele, se ele vai dar um passo atrás. Porque assim, o que o Dorival realmente quer no Flamengo, ele não conseguiu fazer, que é jogar com 2 jogadores de beirada. É isso que todo mundo fala, ele gosta de jogar com velocidade, ele tentou fazer isso com os laterais, acaba não dando certo, por quê? Porque ele empurra os laterais para frente, só que ele abre buracos atrás. E o Flamengo com principalmente o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, são jogadores que não têm tanta velocidade, então o Flamengo acaba dando espaços para o adversário criar. Então isso ele não conseguiu fazer ainda. Que o VP, você está falando? O VP, o Vitor Pereira. Porque assim, a ideia dele, a princípio, ou o que a gente está acostumado a ver é essa. Jogadores de beirada. Ele pega o João Gomes também, né? Que é algo muito difícil ali para ele conseguir substituir. Tem isso. Eu acho que assim, tem uma coisa que esse elenco do Flamengo, com esse potencial, por melhor que tenha sido as atuações do João Gomes, por melhores que tenham sido, você não pode dizer que o time desmontou, o time não existe mais porque o João Gomes saiu. Eu não consigo esquecer das declarações que o VP deu quando ainda era técnico do Corinthians, antes de enfrentar o Flamengo, dizendo que via no Flamengo fragilidade pelos lados do campo. Então, eu até acho que quando ele falou em pintar a parede, a pintura da parede... Era só as laterais. Era isso. Era um pouco corrigir essas lacunas dos lados. Agora, como que você corrige essas lacunas? Porque, de fato, não é uma missão tão fácil se você olhar para as peças que o time tem. Talvez o jeito mais fácil de corrigir isso seria convencer alguém do trio. Eu nem falo quarteto, por isso que eu não concordo absolutamente, não consegui entender direito essa ideia de que a saída do Everton Ribeiro poderia, de alguma maneira, resolver esse problema. Também não consigo entender. Porque do quarteto... Não consigo entender nem conceber essa possibilidade. Porque do quarteto ele é disparado o cara que mais fazia e que faz esse trabalho, e você tem outros 3 de uma qualidade absurda, ofensiva, mas que não entregam tanto, não te entregam tanto nesse sentido. Aí, o que ele poderia fazer? Fazer o que ele próprio conseguiu fazer com o Roger Guedes no Corinthians, porque ele conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer com que o Roger Guedes passasse a ter um comportamento bastante diferente daquele que ele tinha. Inclusive ficando no banco. Foi mais pro final da temporada, mas conseguiu, chegou lá. Mas conseguiu. Esse acho que foi um mérito do VP. Ele conseguiu
Jean, só para reforçar, ele conseguiu colocar semente na cabeça do Roger Guedes, né? Verdade. Porque o Roger Guedes, no Corinthians, ele não queria fazer, ele teimava, ele brigava, ele batia o pé. Verdade. Ele parecia que estava indo contra as ideias do treinador. Agora, com o Fernando Lázaro, com um ambiente melhor, ele está fazendo isso muito bem, né? Exatamente. Então ele volta, ele faz a marcação, ele tira a sobrecarga do Renato Augusto. E ele tinha até instabilidades em jogos, né? Porque em jogos ele fazia, outros jogos ele não fazia. Eu acho que ele dependia muito da necessidade. Da partida, do adversário e tudo mais. Agora, ele teria que conseguir, era o jeito mais fácil, convencer alguém do trio a fazer isso. Para mim, do trio, quem teria mais a condição de fazer, embora não goste muito, é o Gabigol. Certo. Porque você não vai fazer o Arrascaeta, né, nas condições físicas que está, com a idade que tem, ficar fechando pelo lado hoje. O Pedro é o centroavante, pode também eventualmente fazer. Porque ele troca com o Gabigol. Que então é o mais jovem e acho que também, pode até fazer, mas o Gabigol é o outro. Agora, é claro que o contexto é diferente do contexto do VP Roger Guedes no Corinthians, o contexto é diferente do contexto Abel Ferreira, Dudu no Palmeiras, porque é outro cara que não se convencia muito dessa ideia, só que ele chega lá, tem um técnico que já está absolutamente acima da carne seca, já ganhou Libertadores, tem um elenco que responde para ele e o Dudu passou a fazer isso. E a jogar muito mesmo fazendo isso. Certo. O Roger Guedes passou a fazer isso, né, com o VP, mas nenhum dos dois tinha tanta moral assim. Hoje, o VP chega num elenco que já ganhou Libertadores duas vezes, que já ganhou Brasileiros, né? Quer dizer, então assim, é mais complicado você chegar e convencer esses caras ou dizer que... Tem um jeito de jogar, isso deveria mexer um pouco de cada vez, né? Quando você diz assim, que ele detectava um problema nas laterais, porque eu vejo assim, o time como se fosse um compartimento, já que ele falou que ia pintar uma parede, uma casa de 3 cômodos, né? Eu tiro o goleiro, que o goleiro é porteiro. É o porteiro dessa casa técnica. Usa-se como porteiro mesmo, que vai ser um problema quando chegar o outro do Boca aí é um problema lá pra frente para resolver. Ele não tem esse problema, é o Santos titular. Aí você tem 3 campos para resolver. Defesa, meio campo e ataque. O quarteto na frente, eu acho que não tinha que se chegar e mexer em nada ali, por enquanto. Repete lá, como disse o Zinho. Era a parte mais bonita da casa. O que você vai fazer a parte que funciona, depois eu vejo se eu vou mexer lá. Não vou. Na defesa, eu detectava com problema nas laterais. Pô, mas qual era o problema? Era o Rodinei subindo muito, é ali que eu vou explorar. Agora não tem o Rodinei, então eu vou de Mateuzinho ou Varela. Do outro lado é o Felipe, que é titular, desde que tenha condições. Então, posso mexer um pouquinho. O principal cômodo para ele mexer era o meio, porque perdeu o João Gomes. Certo. Aí ele tinha que decidir, Thiago e mais quem? Mas chegou o Gerson. Ali eu acho que assim, a primeira, para só ficar ali. Entendi, mas é que eu acho que ele só resolve esse problema que ele citou com mais participação do cômodo mais luxuoso. Que é o da frente. Alguém vai ter que fazer um pouco mais, vai ter que se desdobrar um pouco mais nessa função. Assim é o futebol hoje em dia. A gente discute muito o PSG porque você tem 3 caras que não estão dispostos a marcar. E é o PSG, com Messi, Mbappé e Neymar. Então, eu não vejo por que no Flamengo deveria ser diferente também. Zinho, o Valdemir Vidal, ele diz assim, olha, o técnico Vitor Pereira foi contratado para impor a sua metodologia de trabalho, de estratégia dele. Porque, do contrário, deixaria o Dorival Júnior, mas que o Dorival Júnior estava com um time melhor, estava, hein, Zinho? Sim. Eu concordo com o fã de esporte. Quando é contratado um treinador, é porque a direção tem uma convicção, uma confiança de que ele possa acrescentar e fazer esse time... que já é muito vitorioso, possa ter uma gestão de grupo melhor. A única coisa que me vem à cabeça é o seguinte, o Dorival não saiu por resultado, porque resultado ele ganhou, Libertadores e Copa do Brasil. Ele não saiu porque os jogadores não gostavam dele. Não foi a manifestação que a gente viu. Agora, será que o grupo todo ele tinha essa gestão? Não sei, eu não estava lá no dia a dia. E de repente, vendo a postura do Vitor Pereira com o elenco do Corinthians, que eu particularmente não gostava, o cara ir na coletiva e apontar o dedo para os jogadores, e aí o jogador retrucar, porque eu vi o Roger Guedes também na zona mista, jogando em direta para o treinador. Eu, particularmente, que vivi esse meio, nunca gostei disso. Troca de farpa via imprensa, é melhor você lavar a roupa suja lá dentro. Eu sempre prezei por isso. Por isso eu ganhei 29 títulos na minha carreira.
Eu sempre trabalhei em conjunto. Eu sempre trabalhei coletivamente. Nenhum jogador é tão bom quanto todos juntos. Não é uma frase minha, não. Não é uma frase minha, mas eu copiei. Então, assim, não adianta. O João Gomes. Poxa, esse garoto. Gente, há pouco tempo o João Gomes não era titular no Flamengo. Quem botou ele para jogar titular, de assumir a posição e de ser titular absoluto, foi o Dorival Júnior. Sim. Há pouco tempo, o Gerson era o Coringa do Flamengo, apontado para ir para a Copa do Mundo. Agora, troca-se treinador, aí eu vou responder ao fã de esporte. O que eu contesto é o seguinte: se você tem 3 decisões no início de ano, aí você vai trazer um treinador para ele, um espaço curto de tempo, colocar metodologia de trabalho com 3 decisões? Eu acho estratégia errada. Um planejamento errado de um time que vem vencendo campeão. Perfeito, Zinho. É uma opinião própria, é minha. Então, torcida rubro-negra, este foi o vídeo, espero que tenha gostado. Quero te fazer uma pergunta: você está confiante na vitória do Flamengo em cima do Del Valle? Deixe nos comentários a sua opinião. E para finalizar, como sempre, eu peço a você que está passando aqui pela primeira vez que se inscreva no nosso canal e dê o seu like, o que é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.